A Bíblia diz no livro de Números, no capítulo 11, nos versículos de 1 a 32. O povo se queixou de sua sorte aos ouvidos do Senhor. Quando o Senhor ouviu as reclamações, sua ira se acendeu, e fogo do Senhor ardeu entre eles, e consumiu algumas extremidades do arraial. Estava demorando. O povo se queixou, o povo reclamou, o povo murmurou. E eu falei para vocês no vídeo de introdução ao livro de Números que esse livro também poderia ser chamado o livro das murmurações. Se preparem, porque nós vamos estudar vários episódios de murmuração. E eu também falei para vocês naquele primeiro vídeo, na introdução, que Números também tinha a ver com mortes, então haveria baixas, né? Haveriam baixas, mortes, porque a ira de Deus se acende, e quando a ira de Deus se acende, há morte. 2. Então o povo clamou a Moisés, este orou ao Senhor e o fogo se apagou. Então, o povo se queixou e Deus mandou fogo. O povo se apavorou e clamou a Moisés. E aí o fogo apagou. Tu conseguiu entender a equação? Isso é um tipo, é semelhante à obra do Senhor Jesus. Nós, cada um de nós, pecadores, Deus santo, um Deus santo, 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 a santidade de Deus. O nosso pecado fere, ofende, toca, profana a santidade de Deus. Nós, ao nos aproximarmos de Deus, seríamos consumidos, porque o salário do pecado é a morte. O Senhor Jesus entra, fica no meio, entre Deus e nós. Porque Jesus, sendo Deus, se tornou homem. Sendo divino, se tornou humano. E ele conseguiu unir a humanidade a Deus. Ele aplacou a ira de Deus. Ele se colocou entre nós e Deus. Por isso ele é o mediador, o único mediador. Por isso ele é o Salvador, o único e suficiente Salvador. Ele é o Senhor. Sendo Deus, se esvaziou da sua glória, se tornou homem, carne e osso, servo. Foi moído no nosso lugar. Então, quando Moisés intercede pelo povo e aplaca a ira de Deus e Deus apaga o fogo, significa que Deus aceitou a intercessão de Moisés. Significa que Moisés ocupava um lugar nessa relação. Ele conseguia unir o povo de Israel a Deus, porque ele estava sempre mediando as questões, os conflitos, levando e trazendo de Deus para o povo e do povo para Deus, tá? E foi exatamente o que aconteceu aqui. O povo se queixou, o povo reclamou, o povo murmurou. Deus se irou, Deus mandou fogo. O povo orou, clamou a Moisés, pediu ajuda. Moisés orou ao Senhor, intercedeu pelo povo e o fogo se apagou.
Podia terminar aqui, né? Mas não. Por isso, aquele lugar foi chamado de Taberá, porque o fogo do Senhor se havia acendido entre eles. Presta bem atenção na expressão. O fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu algumas extremidades do arraial. O fogo do Senhor se havia acendido entre eles. Então, neste primeiro momento, houve uma manifestação do poder de Deus através do fogo. Então, esta palavra taberá significa literalmente incêndio. Um fogaréu, uma chama, algo assim, ó, muito grande, que assustou o povo. Mas aqui, até aqui, a gente não ouve, não tem um relato de que alguém morreu, entendeu? Houve uma manifestação do poder de Deus, da ira de Deus, e o fogo se apagou. Agora a gente pode pensar no fogo também do inferno, né? Que a chama não vai se apagar no inferno. Então, a ira de Deus, ela permanece contra aqueles que estão de costas para ele, que estão perdidos. Aqueles que não aceitam o Senhor Jesus como Salvador, não reconhecem Jesus como Senhor. Então, aí este fogo não apaga, porque o próprio Senhor Jesus disse: o fogo não se apaga e o verme não morre, né? Que é uma simbologia do inferno. Porque o que Deus fez? Deus fez um fogo nas extremidades do arraial. Então, havia um incêndio, um fogaréu, chamas, né? Ao redor do arraial. Por isso esse nome, Taberá. 4. E o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios. Também os filhos de Israel começaram a chorar outra vez, dizendo: quem nos dará carne para comer? Então aqui a gente tem que esclarecer. Não sei se não é legislar em causa própria, mas o que a Bíblia diz? A Bíblia diz: e o populacho, lembra em Êxodo, um misto de gente? Eu entendo, né? E muitos também interpretam de que quando a Bíblia fala isso, ela está querendo indicar aquele povo que veio junto com os filhos de Israel. Aquelas pessoas estrangeiras, ou especificamente os egípcios, outros que estavam ali, que sabe, que pegaram o trem, pegaram o ônibus, pegaram ali, foram juntos, seguiram a multidão, sabe? Deixa a vida me levar, vocês estão indo para a terra prometida, lá, mana, leite e mel, esse Deus de vocês é muito poderoso, já estou cansado aqui do Egito, não sei o quê, e foram juntos. Esse populacho, quer dizer, alguém que estava porque estava, sabe? Como a outra expressão, misto de gente. Então, claro, eu não estou absolvendo, justificando, como é que eu posso dizer? Explicando que, acho que justificando que não eram israelitas. Eu quero dizer que quem começou, assim como no bezerro de ouro, havia pessoas, tá, que não serviam ao Deus de Israel. Havia pessoas que não eram de Israel. Consegue entender? A Bíblia esclarece, especifica isso. E aqui acontece de novo, ó. E o populacho que estava no meio deles. Deles quem? Do povo de Israel. Veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios. E como nós estamos no livro de Números, vocês vão ver que esses números vão ter que ir mudando. Deus está fazendo um filtro, uma peneira, uma limpeza. Porque agora que a coisa vai ficar séria, né? Grande desejo. Essa expressão, grande desejo, é algo como uma paixão, como uma loucura. Tem uma outra palavra que quer dizer algo que é incontrolável, algo que tu não consegue dizer não, entendeu?
É que tem algumas palavras que eu não sei se eu posso usar, mas eu acho que tu entende o que eu quero dizer. Que é como uma paixão, sei lá, uma crise de abstinência. Não, seria mais que isso, ó. Grande desejo das comidas dos egípcios. Eles não conseguiam parar de pensar naquilo, tá? Uma obsessão, uma uma paixão, uma loucura, não sei, uma palavra nesse sentido. Algo muito forte, um desejo incontrolável. É, a gente sabe que espiritualmente sempre isso é um ídolo, né? Quando tu não consegue dizer não, tu não consegue cessar aquilo, aquilo não é de Deus, aquilo não é natural, aquilo é algo espiritual que tá te controlando, que tá dizendo o que, que tu tem que fazer, como é que tu vai viver até tu satisfazer aquele desejo desenfreado, algo desenfreado, tá? Isso que é o grande desejo das comidas dos egípcios. Também os filhos de Israel começaram a chorar, outra vez dizendo: quem nos dará carne para comer? Então, eles começaram a chorar, e o choro deles tinha um motivo: eles queriam carne. E aí a gente pode entender, do ponto de vista humano, que eles estavam enjoados. Eu vou falar para vocês, eu sou uma pessoa que eu enjoo facilmente. Não consigo comer, não gosto do cheiro, já comi isso, sabe? Não aguento. E aí, tem pessoas que são assim, tem pessoas que comem a mesma coisa um dia inteiro, ou uma semana inteira, um mês inteiro, uma vida inteira e estão felizes da vida, não se importam. Outras pessoas enjoam rapidamente e começam a ficar com desejo, vontade de outras coisas. E aí, eles estão chorando porque eles querem carne. Tá. Então, do ponto de vista humano, seria uma monotonia alimentar. Uma dieta muito restritiva, sempre igual, do mesmo jeito. Tá, vamos entender do ponto de vista humano. Né? Então, no deserto, estavam acostumados a terem alimentos. Mas vamos pontuar no espiritual. Vamos pensar no que quer dizer isso. Desejo pela carne, grande desejo pelas comidas dos egípcios. Se nós sabemos que o Egito simboliza o pecado, o mundo, o inimigo, e eles estavam com desejo disso, eles estavam dominados por um pecado, por uma rebeldia, por uma tentação. Eles tinham cedido à tentação. Então, esse choro é algo de prisão. Eles estavam presos a esse desejo, eles não conseguiam ser libertos desse desejo. E esse desejo estava vinculado ao Egito, à carne. E o que é carne? Carne é carne, né? Tu quer comer carne. Mas carne na Bíblia simboliza também o quê? Natureza humana, vontade, desejo, pecado, tentação, tudo isso, certo? 5. Lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito. Que saudade dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Bom, aqui não tem nada de errado com peixe, não tem nada de errado com pepino, com melão, com alhos, com cebolas. Eu acho que os alhos silvestres devia ser alho poró, não sei. Cebolas e alhos. Não tem nada de errado com isso. Deus criou. E tudo que Deus criou é bom, é perfeito e com ações de graça é aceitável. Só que o que está por trás disso? Esta palavrinha, ó, saudade. Eles estavam com saudade do pecado, do Egito, das fusarcas, dos agitos, das orgias, de tudo aquilo. Eles estão no deserto com Deus Santo, tendo que viver uma vida santa, cheia de regras, de limites, de questões éticas, morais, espirituais. Eles estão com saudade. E aí, isso se reflete no alimento, né? Nos peixes, nos pepinos, nos melões, nos alhos, nas cebolas.
6. Mas agora a nossa alma está seca e não vemos nada a não ser este maná. Aí aqui, eu imagino a ira de Deus se levantando. A nossa alma está seca e não vemos nada a não ser este maná. Eles começaram a difamar, criticar, esculhambar, falar mal do maná. E o maná é o pão do céu. Então, o que quer dizer aqui? Eles estão falando mal de Deus, mal de Jesus. Quem é o pão vivo que desceu dos céus? Quem é o pão que nos alimenta? Quem é que nos sustenta, fortalece? Jesus, Deus, a palavra. Então, quando eles estão falando mal do maná, não te prende especificamente ao pão, que eles estavam enjoados, como eu falei antes, do ponto de vista humano. Vamos abstrair, vamos ampliar. Eles estão com saudade do pecado do Egito, do mundo, né, da cultura lá do Egito, e isso representa nesse desprezo pelo maná. E aí, Fê, a alma tá seca. A alma deles está seca. 7. O maná. Aí agora o que vem aqui? Essa parte aqui é como se fosse uma nota de rodapé. Nota do editor, do escritor, de Moisés. Porque ele está narrando e ele explica, né? Por quê? Porque ele sabe que o maná era algo daquela época ali. Aquele povo ali ia se alimentar do maná. Quando eles chegassem na terra prometida, eles não iam mais comer o maná. Eles iam plantar e colher. A terra ia produzir, algumas coisas já estavam lá, né? Muitas coisas já estavam, muitos alimentos. Então, o que Moisés está fazendo aqui? Ele vai explicar o que é o maná. O maná era como semente de coentro e a sua aparência era semelhante à de bidélio. O povo ia por toda parte e o colhia. Eles o moíam em moinhos ou o socavam em pilões. Depois o cozinhavam em panelas e dele faziam bolos. O sabor do maná era como o de bolos amassados com azeite. Quando de noite descia o orvalho sobre o arraial, sobre este também caía o maná. Então, o que era o maná? O maná era como semente do coentro, que eles faziam o quê? Bolos amassados com azeite. E aí fala deste bidélio. E eu sempre queria saber o que era bidélio. Bidélio é uma resina amarela que é comumente encontrada no deserto. Então, isso dá uma ideia de como ele era maleável, flexível, que dava para amassar, e a cor dele. Porque foi o que Moisés achou mais parecido no mundo natural para explicar algo totalmente sobrenatural e espiritual que era o maná. Certo? 10. Então Moisés ouviu como o povo chorava por famílias, cada um à porta da sua tenda. O Senhor ficou muito irado e Moisés também não gostou daquilo. Presta atenção que no verso 1, o povo se queixou de sua sorte aos ouvidos do Senhor. O que quer dizer isso? Eles estavam chorando e Deus estava ouvindo. Mas depois do fogo, daquela confusão toda e depois dessa conversa aqui toda, ficou público, eles começam a chorar por famílias, cada um à porta da sua tenda. E sim, isso deve ser uma cena muito triste, dramática, constrangedora. Deve ser algo que derruba qualquer um. Tu vê as pessoas chorando na sua casa, na sua família, na sua tenda, né? Falando que estavam querendo comida, né? Que estavam enjoados do maná. O Senhor ficou muito irado e Moisés também não gostou disso. Então, do ponto de vista humano, também estava pesado, né? Sim, a gente fica constrangido quando as pessoas começam a fazer escândalo, choro, assim, show público, como eu digo, agonizando, se debulhando, se esparramando
publicamente, né? Em praça pública, assim, na porta da tenda, para todo mundo ver. Moisés disse ao Senhor: por que fizeste mal a teu servo? E por que não achei favor aos teus olhos, visto que puseste sobre mim a carga de todo este povo? Em primeiro lugar, tu vê aqui a frustração de Moisés. Quando ele fala esse por que fizeste mal ao teu servo, ele está dizendo: eu estou muito mal, muito incomodado, abalado, impactado com isso, esse povo chorando aqui, né? E aí ele diz: puseste sobre mim a carga de todo este povo. Então Moisés está cansado, está frustrado. E muitos temores, muitas dores, muito sofrimento advém do cansaço. Quantos de nós não conseguimos tomar uma decisão, não conseguimos fazer nada porque a gente está cansado, esgotado. Tu tem que descansar, né? E Moisés está cansado, esse povo, né, está a cargo dele. Então, ele fala com Deus. Então, o povo reclama para Moisés, o povo chora para Moisés. E o que Moisés faz? Moisés ora a Deus, fala com Deus. Moisés busca a solução em Deus. 12. Será que fui eu quem concebeu todo esse povo? Será que fui eu quem o deu à luz? Para que me digas que o leve no colo, como a babá leva a criança que mama, até a terra que prometeste dar a seus pais? Onde eu poderia conseguir carne para dar a todo este povo? Pois chora diante de mim, dizendo: dê-nos carne para comer. Eu sozinho não posso levar todo este povo, pois é pesado demais para mim. Se me tratas assim, mata-me de uma vez. Se achei favor aos teus olhos, peço que não me deixes ver a minha miséria. Gente, eu não sei vocês, mas isso aqui me parte o coração. Me parte o coração. Porque tu vê um ser humano que quer fazer, mas não está conseguindo. Porque isso não é obra para um homem. Não é obra para alguém de carne e osso. Não. Nós precisávamos do Senhor Jesus. Quem é que pode carregar um povo? A humanidade? Só Jesus. E mesmo Jesus disse para Deus: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Quantas vezes Jesus falou: até quando eu vou ficar? Até quando eu vou suportar? Não é fácil para ninguém. Se para o Senhor Jesus não foi, imagina para Moisés. Então Moisés está deixando bem claro para Deus, porque ele era amigo de Deus, eles eram íntimos. Moisés falava face a face com Deus. Deus falava com Moisés. E o que Moisés está dizendo? Eu estou cansado. Eu estou carregando um peso. Eu não aguento mais. É isso que ele está dizendo. Eu não pari. Eu não gerei esse povo. Mas eu tenho que carregar. Eu tenho que levar esse povo para a terra que tu prometeu. E claro, né? Deus está anotando tudo. Moisés está cansado? Moisés está frustrado? Está abalado? Sim. Mas Deus está anotando tudo, né? Deus está vendo tudo isso. 16. O Senhor disse a Moisés: reúna para mim 70 homens dos anciãos de Israel, que você sabe que são anciãos e superintendentes do povo, e traga-os diante da tenda do encontro, para que estejam ali com você. O que ele está falando aqui? 70 anciãos. Ele está falando: tu vai receber ajuda, tu vai receber apoio, tu vai conseguir dividir o fardo. Lembra que a gente estudou que os levitas tinham que carregar as cargas, carregar os pesos, carregar os fardos, e que o Senhor Jesus diz para nós: vinde a mim todos vós que estáis cansados de carregar suas pesadas cargas, seus pesos, seus fardos, venham a mim que eu vos aliviarei.
Então, o que acontece? Nós precisamos de ajuda. Paulo disse que nós devemos levar as cargas uns dos outros, e assim a gente cumpre a lei de Cristo. Então, o que Deus está dizendo aqui? Moisés, eu vou te ajudar. Moisés, eu vou te apoiar. Moisés, eu vou aliviar o fardo, a carga. Então, como que eu vou fazer isso? 70 homens, 70 anciãos, 70 líderes, 70 superintendentes. Tu vai receber apoio. E o próprio Senhor Jesus não fez tudo sozinho, não. Ele teve 12. E dos 12 tinha 70 e tinha 120. Quer dizer, nós sabemos que havia um grupo, havia pessoas ao redor de Jesus, homens e mulheres que o apoiavam. Ninguém faz nada sozinho. Não é bom que o homem esteja só. Não é bom. É melhor serem dois do que um. Agora tu imagina um povo, 2 milhões, 3 milhões de pessoas, e Moisés carregando esse fardo. É como ele diz, é melhor morrer. Ele diz, né? Se me tratas assim, mata-me de uma vez. E aí que eu falei para vocês, ó, no primeiro capítulo de Números, que Números também, ele é um livro autobiográfico, que é o livro mais íntimo e pessoal de Moisés, onde ele coloca as suas digitais. Lembra que eu falei isso no primeiro capítulo, na introdução? Que aqui, essa parte é muito pessoal. Ele está contando algo que ele lutou com Deus, quer dizer, ele conversou com Deus, ele se abriu, ele desabafou com o próprio Deus. Então, Números tem esse caráter assim mais humano de Moisés, porque estava difícil, hein? Já estava bem pesado e recém começou a história. Então, assim como Jesus recebeu ajuda, né? Moisés recebeu ajuda. 70 anciãos. 17. Então descerei e ali falarei com você. Tirarei do espírito que está sobre você e o porei sobre eles. E eles ajudarão você a levar a carga do povo, para que você não tenha de levá-la sozinho. Então, o Senhor Jesus abençoava seus discípulos. Abençoou os seus discípulos. O Espírito Santo desceu em Pentecoste e foi dito: fiquem aqui, né, em Jerusalém, até que desça do céu poder, autoridade, para que vocês possam testemunhar. Então, o que está sendo dito aqui? Tirarei do Espírito que está sobre você e o porei sobre eles. E eles ajudarão você a levar a carga do povo, para que você não tenha de levá-la sozinho. Lembra que a gente estudou em Hebreus que nós completamos os sofrimentos de Cristo, que nós estamos trabalhando para que os inimigos de Cristo sejam vencidos, que os nossos sofrimentos também, a nossa luta, tudo que a gente está fazendo, está completando a obra, o ministério de Cristo. Paulo falou sobre isso também nas suas cartas. Então, cada um de nós tem uma porção para poder levar essa carga, esse fardo, levar o evangelho, levar a palavra, ensinar, perseverar. Aqui, isso aqui, em Números, é o Novo Testamento. É o que Jesus fez com cada um dos seus apóstolos. É o que a gente vê nas cartas de Paulo, nos cooperadores, aqueles que ajudavam. É o que a gente vê todos os dias quando tu fala de Jesus, quando tu ora, tu intercede, quando as igrejas realmente abençoam as cidades, os estados, os países onde elas estão. Tirarei do espírito que está sobre você e o porei sobre eles. 18. Diga ao povo: santifiquem-se para amanhã, e vocês comerão carne, porque vocês choraram aos ouvidos do Senhor, dizendo: quem nos dará carne para comer? A vida era melhor no Egito. Viu? Viu como a questão não era a carne propriamente dita? Era o Egito, viu? Aqui na minha Bíblia está entre aspas, então, que é o que eles teriam dito, né? Por isso o Senhor lhes dará carne e vocês poderão comer.
Não comerão um dia, nem 2 dias, nem 5, nem 10, nem ainda 20, mas um mês inteiro, até que saia pelo nariz, até que fiquem com nojo dela. Porque vocês rejeitaram o Senhor, tu tá vendo? Falaram mal do maná. Mas isso quer dizer rejeitar o Senhor. Por quê? Porque o maná é o pão vivo. Quem é o pão vivo é Jesus. Quem é o Senhor? Jesus. Viu como a Bíblia explica tudo direitinho? Porque vocês rejeitaram o Senhor, que está no meio de vocês, e choraram diante dele, dizendo: Por que saímos do Egito? Então, a carne era só uma desculpa para falar do Egito. 21. Moisés, porém, respondeu: Este povo no meio do qual estou é de 600 mil homens em pé. E a gente tem falado isso, 600 homens. Aí tu pensa nas mulheres. Aí tu pensa nos filhos, né? Nas filhas. Por isso que a gente calcula 2 milhões, 3 milhões, quer dizer, depende da conta de quantos filhos tem, né? Cada família. E também, né, a gente sabe que tinha o populacho, tinha o misto de gente, né? Eu lhes darei carne e eles a comerão durante um mês inteiro. Isso é Moisés, ó, Moisés que está respondendo. Eu vou ler de novo, tá? Este povo no meio do qual estou é de 600 mil homens em pé. E tu dizes, eu lhes darei carne e eles a comerão durante um mês inteiro. Quantos rebanhos de ovelhas e de gado teríamos de matar para que tivessem o suficiente? Ou será que bastaria se ajuntássemos para eles todos os peixes do mar? Aí eu vou dizer aquilo que vocês que me acompanham já sabem. Me caiu os butiá do bolso. Porque agora Moisés tá duvidando. Tu interpreta assim também? O próprio Moisés esqueceu das pragas, que ele foi protagonista, personagem principal. Então, aquele Deus lá que fez todas aquelas maravilhas, prodígios, milagres, que mostrou todo aquele poder, não poderia conseguir carne no deserto? Então, aquelas pragas, tudo aquilo que Deus fez, revelou, expressou, manifestou, realizou no Egito, ele não poderia fazer então? E claro, a gente está falando assim, mas nós também somos assim. O que Deus fez na minha vida quando eu era criança, quando eu era adolescente, jovem, na minha vida profissional, no meu casamento, quer dizer, todos os dias nós experimentamos o amor de Deus, a graça de Deus, os milagres de Deus, a proteção, os livramentos. Mas quando estamos diante de uma crise, de um desafio, a gente esquece que aquele Deus que foi fiel na infância, na adolescência, na juventude, nos momentos de luto, de perda, de enfermidade, de escassez, ele é fiel até hoje. Ele permanece o mesmo. Então, Moisés também esqueceu tudo que Deus fez. Porque essa pergunta para Deus é como assim: como que tu vai fazer isso? Ele está sendo muito prático, muito natural, muito objetivo, muito pé no chão, pé na terra. E ele está sem fé nesse momento, ou com pouca fé, ou ele está querendo entender o processo, não sei. Mas o que parece? Como nós, que a gente pede uma coisa, a gente ora e a gente duvida. Eu ouvia quando era criança a história de uma igreja, uma cidade, um povo lá que ficava num lugar que não chovia. E eles oravam e jejuavam e faziam vigília e faziam voto, promessa, pediam para que Deus mandasse chuva, porque era uma miséria, uma desgraça. E um senhor ia para a igreja de guarda-chuva. E aí as pessoas diziam, mas por que tu tem de guarda-chuva? Ué, porque Deus vai mandar chuva. Deus vai fazer chover. E aí eles se olhavam e seguiam orando. Um dia Deus respondeu e mandou chuva. O único que estava protegido era o que estava de guarda-chuva. Quer dizer, o único que realmente orava com fé era o que levava o guarda-chuva. Porque o que é a fé? A fé é tu acreditar numa coisa que não existe, que tu não vê. É a convicção, é uma certeza de algo que tu ora, que tu espera, mas que tu não vê. Então, tu tá pedindo chuva e o que tu quer? Tu quer
que quando a chuva venha, tu esteja guardado, protegido. Mas se tu vai lá e a chuva te pega no meio do caminho, tu tem que levar o guarda-chuva. Então esse senhor, esse ancião, esse idoso, era o único que tinha fé. E então o que acontece aqui? Parece que Moisés aqui não tá com muita fé mesmo. Ele tá questionando a Deus como que ele ia dar carne um mês inteiro. Quantos rebanhos de ovelha e de gado teriam que matar? Ou quantos peixes iam ter que juntar do mar? E aí a gente lembra que o Senhor Jesus teve a pesca maravilhosa e a multiplicação dos pães e dos peixes. Então, o que eu tô falando para vocês, ó, tudo do antigo se explica no novo. 23. Porém, o Senhor respondeu a Moisés: será que a mão do Senhor se encurtou? Tipo assim, será que agora eu não posso? Eu só podia lá no Egito? Eu era Deus só no Egito? Tô com a mão encurtada? Tô com a mão encolhida? Né? Eu não tenho mais o poder? Agora mesmo você verá se a minha palavra se cumprirá ou não. Você verá. Deus está falando para Moisés assim, ó. Tu também não acredita. No fundo, tu também não crê. Assim como a gente viu em Abraão. Que Abraão, a cada passo, ele cria um pouquinho. Assim como vimos em Jacó. Assim como eu vejo na minha vida. Quantas coisas que agora eu creio. Mas que antes eu não cria. Eu duvidava. Eu vacilava. Nossa, a cada passo, a cada dia com Deus, a gente cresce na fé. É de fé em fé, de glória em glória, graça sobre graça. É assim que a gente cresce. E tu pode ver que Deus está falando com Moisés na boa, assim, de boa. Até agora não disse, ó, o Senhor cirou comigo. Não, eles estão conversando. Eles têm intimidade para esse tipo de conversa. Mas nós, analisando, a gente vê que Moisés estava duvidando. No fundo, Moisés também não cria que Deus ia alimentar aquele povo com carne no deserto durante um mês. 24. Moisés saiu e contou ao povo as palavras do Senhor. Então, independente da conversa que ele teve com Deus, ele obedeceu e fez tudo que Deus mandou. Moisés saiu e contou ao povo as palavras do Senhor. Ele reuniu 70 homens, os anciãos do povo, e os pôs ao redor da tenda. Então o Senhor desceu na nuvem e falou com Moisés. E tirando do espírito que estava sobre Moisés, o pôs sobre aqueles 70 anciãos. Quando o Espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas isto nunca mais se repetiu. Então, a gente tem que destacar isso aqui, ó. Nunca mais se repetiu, por quê? Porque isso aqui era uma manifestação específica, pontual, para o que iria vir na sequência. Então, eles profetizaram quando o Espírito Santo, quando o Espírito de Deus, o Espírito do Senhor repousou sobre eles. 26. Porém, 2 homens ficaram no arraial. Ó, tu tá prestando atenção? O Senhor desceu na nuvem e falou com Moisés. Eles estavam ao redor da tenda. Ó, eles estavam ao redor da tenda, ok? E aí o Espírito Santo repousou e eles profetizaram. Tá. Agora no 26. Porém, 2 homens ficaram no arraial. Nós já sabemos a diferença, né? Um se chamava Eldade e o outro Medade. Aí, lá vou eu para o significado no hebraico. Eldade é amado de Deus. Medade é amor. Olha que forte isso. Então, o amado de Deus e o amor estavam no arraial. O Espírito repousou sobre eles, porque estavam entre os inscritos, mesmo que não tivessem ido até a tenda, e profetizavam no arraial. Eram 70 os escolhidos, os arrolados, os inscritos, né? O Eldade e o Medade estavam nessa lista. O amado de Deus e o amor. O mais importante é o amor, né? E profetizavam no arraial. Então um jovem correu e anunciou a Moisés: Eldade e Medade estão profetizando no arraial.
Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, um dos seus escolhidos, respondeu e disse: Moisés, meu senhor, ordene que parem com isso. Porém, Moisés lhe disse: Você está com ciúmes por mim? Eu gostaria que todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhes desse o seu espírito. Depois Moisés se recolheu ao arraial, ele e os anciãos de Israel. Então, o que aconteceu aqui? Muito semelhante ao que o próprio Senhor Jesus fez e falou, que os discípulos também disseram: repreende, que eles estão expelindo demônios, que eles estão fazendo milagres, curas, tal. E aí o Senhor Jesus diz: quem não é contra nós é a favor de nós. Quem comigo não ajunta, espalha. Então, quem está do lado de Deus, está do lado de Deus. Quem não está do lado de Deus, não está do lado de Deus. E Moisés tem o discernimento, a sabedoria, o entendimento aqui completo e perfeito. E ele diz: por que está com ciúme? Igual os discípulos fizeram com o Senhor Jesus, Josué fez aqui com Moisés. E sim, tem pessoas que acham que tem um monopólio do Espírito Santo, monopólio do poder, da autoridade. Querem colocar Deus numa caixinha, numa gaveta, por um rótulo, né? É humano, nós queremos isso, né? É um controle, é algo humano, manipular, controlar, ter poder sobre aquilo. Josué era escolhido e nós sabemos que Josué é um tipo do Senhor Jesus. Mas nesse episódio aqui a gente está vendo um ser humano normal, né? Com muito zelo, muito cuidado, muita honra com seu mestre, com seu líder, que é Moisés, porque Josué vai ser o sucessor de Moisés, né? Mas eu tenho que também destacar o profeta Joel, que nós estudamos e temos vídeo no canal do livro maravilhoso, foi muito forte esse estudo, que a profecia é: filhos e filhas profetizarão, homens e mulheres profetizarão, o Espírito Santo descerá sobre toda a carne, e homens e mulheres, filhos e filhas profetizarão. E é isso que Moisés está dizendo aqui, ó. Quem dera que todos fossem profetas, que o povo, ó, eu gostaria que todo o povo do Senhor fosse profeta e que o Senhor lhes desse o seu espírito. E sim, é isso que a gente quer, né? 31. Então soprou um vento do Senhor. Lembra que as pragas também soprava vento? E trouxe codornizes do mar e as espalhou pelo arraial em todas as direções, numa extensão de cerca de um dia de caminhada, a uma altura de quase 1 metro sobre a terra. Essas codornizes não é o que a gente imagina, é como se fossem uns patos, umas perdizes, uns animais, umas aves que voam, né? Não, nem todas as aves voam, mas aves que voam, mas que também nadam, que ficam no mar, porque olha o que está dizendo, ó. O vento do Senhor trouxe do mar, entendeu? Então, não é como tu pensa que é aquela codorna pequenininha, que é tipo uma galinha em miniatura. Não, 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 não. Essas codornizes seriam como perdizes, como patos, como... Aqui a gente fala marreco também. Esses bichos que voam, que andam na terra, mas que também andam na água, no mar, no rio e tal. Certo? É esse tipo de bicho. Todo aquele dia e toda aquela noite, também no dia seguinte, o povo se levantou e recolheu as codornizes. O que menos recolheu teve 10 montões e as estenderam para si ao redor do arraial. Aí tu lembra das pragas? Que Deus mandava mosca, Deus mandava rã, Deus mandava gafanhoto. Pois é o mesmo Deus que agora está mandando codornizes. 33. Enquanto a carne ainda estava entre os seus dentes, antes que fosse mastigada, a ira do Senhor se acendeu contra o povo e o feriu com uma terrível praga. Terrível praga significa mortes. Morreu muita gente. Por quê? Por isso aquele lugar foi chamado de Kibrote Ataavá, ou
Kibrote Hataavá, porque ali foi sepultado o povo que teve o desejo das comidas dos egípcios. Então, literalmente, Kibrote Hataavá quer dizer sepulturas do desejo ou tumbas da cobiça. Por isso que está dizendo que é uma terrível praga. Então, sepultura, tumba, sepulcro quer dizer morte. Morreram muitos com essa terrível praga. No livro de Números não diz o número, mas para esse lugar ser chamado de sepulturas do desejo, tumbas da cobiça, é porque muita gente morreu. 35. De Kibrote Hataavá, o povo partiu para Azerote e ali ficou. Então, depois das sepulturas do desejo, das tumbas da cobiça, dos sepulcros, das mortes, das pragas, eles foram para uma aldeia, para um acampamento. E eu falei para vocês que era para se preparar, porque Deus iria se irar e muitos morreriam. Uma terrível praga por causa do desejo da cobiça.